E aí, pronto para concluir a nossa primeira parte do curso de marketing digital e e-commerce? Então vamos lá. A gente falta um pouquinho a gente falar ainda sobre outras ferramentas que podem ser utilizadas para desenvolver essa possibilidade, essa capacidade na tua empresa de agregar tecnologia e ser inovadora. E uma dessas ferramentas são as metodologias ágeis, né? Que eu trago aqui através do exemplo da metodologia do Scrum. Ou seja, a gente está falando aí de um processo de desenvolvimento de produtos, serviços, na verdade, desenvolvimento de soluções, tá? Que parte dessa coisa do ser ágil, da agilidade. Por que a gente fala isso? Porque hoje, principalmente no contexto competitivo que nós temos, parece que é uma coisa assim, você esperou até amanhã, perdeu o bonde, né? Como diria minha avó. A coisa já vai ficando para trás, já vai ficando para trás porque os concorrentes já passaram na frente. Então a metodologia Scrum, ela parte da ideia de que você precisa ser ágil no desenvolvimento das suas soluções. E ser ágil significa o quê? Agir em um ambiente turbulento, criando soluções e trabalhando com um mix de estabilidade e flexibilidade. Então, pensar ou agir de acordo com a metodologia Scrum é você ver que o negócio está bagunçado, está turbulento, está dinâmico, mas mesmo assim você continuar trabalhando e produzindo as suas soluções a partir de um procedimento. E aqui essa figura ilustra um pouco dessa rapidez que a metodologia Scrum tem. Que ela desenvolve. Também uma coisa que, se você quiser estudar, depois tem umas indicações aí de leitura para fazer. É bem bacana mesmo. Tem muita empresa boa que utiliza essa metodologia. E aí, eu gostaria de te mostrar uns dados que são de uma consultoria, tá? Que é a PwC, em que esses dados eles colocam para a gente aí um pouco de uma pesquisa, de fato, que foi feita sobre as pessoas e o comportamento delas em relação à tecnologia. E aí vamos dar uma olhada aqui um pouco que diz essa pesquisa. 73% das pessoas acham que a tecnologia não substituirá a criação humana, ou seja, por mais que você tenha internet, computador, notebook, robô, inteligência artificial, rede neural, o ser humano é o ser humano e nunca vai deixar de existir, tá? Então, isso aqui é uma opinião não de especialistas, mas de pessoas de uma forma generalizada. Outro dado importante: 37% das pessoas acham que a automação colocará os empregos em xeque. E muito disso se deve ao pensamento de que esses empregos que as pessoas estão visualizando são os empregos tradicionais, ou seja, aqueles que a gente conhecia há algum tempo atrás e que eram muito comuns. Mas, ao passo em que esses empregos tradicionais eles podem de alguma forma ser colocados em xeque, ou seja, serem ameaçados, outras profissões vão surgindo também. Então, na verdade, vai ocorrendo uma substituição das opções de emprego, das profissões, tá? 60% das pessoas acham que poucas pessoas terão ocupações estáveis, ou seja, que o emprego, que o trabalho, ele também assumirá uma forma mais fluida, mais dinâmica, mais flexível de acontecer. Ou seja, as pessoas elas vão estar trabalhando, desenvolvendo, produzindo, mas de uma forma talvez, digamos assim, mais dinâmica do que era feito ou do que ainda é feito principalmente em alguns setores de atividade, tá certo? Tarefas rotineiras e repetitivas serão realizadas por robôs. Olha que tendência importante, né? Toda vez que a gente vai pensar em tarefas rotineiras, eu acho que dos exemplos que a gente tem, por exemplo, são os trabalhos de casa, os trabalhos domésticos, né? A gente já tem robô hoje que faz limpeza de casa, a gente já tem hoje robôs que são IoT, né? A internet aplicada ao desempenho de objetos, produtos, na internet das coisas, que é aplicado, por exemplo, numa geladeira, numa televisão, enfim, e que vão prestando aí informações para a gente, inclusive tomando decisões. Então, é preciso estar atento a isso, porque esses tipos de atividades, mais cedo ou mais tarde, terão algum outro recurso para ser desempenhadas, para serem realizadas, tá? Atividades intelectuais de liderança, inteligência emocional, criatividade e capacidade de resolver problemas, pelo contrário, essas sim serão valorizadas. Então perceba só a diferença, tá? Enquanto atividades rotineiras, elas tendem a ser substituídas, automatizadas, aquelas atividades que são da criação humana tendem a ser cada vez mais importantes e mais valorizadas. Ou seja, a criatividade, o relacionamento, lidar com gente, liderar pessoas,
Isso sim é o que vai fazer a diferença na empregabilidade das pessoas daqui para frente. Pelo menos é o que os dados apontam, que as pesquisas apontam. E eu também acredito um pouco nisso, tá? E aí, a gente tem alguns cenários possíveis para as pessoas, para o mundo, para os negócios daqui para frente, né? Esses cenários também foram compostos aí pela mesma consultoria que fez aquela pesquisa. Então, eles chamaram de cenário vermelho, azul, verde e amarelo, tá? Cenário é aquilo, é possibilidade, pode acontecer ou não. Mas, de alguma forma, é legal a gente parar para pensar nisso, porque a gente também se prepara, ou pode se preparar, escolher se preparar, caso algum deles ocorra. Por exemplo, esse cenário vermelho aqui, que é bem, né, complicado aí, né, digamos assim, não por ele em si, mas pela cor, né? Vamos lá, vermelho, a gente vai ter menos regulamentação, mais espaço para inovação, empresas se voltando para nichos de mercado, ou seja, segmentos muito específicos, tá? Para fazer negócios, organizações com menos empregados e níveis hierárquicos, organizações mais enxutas, menores em termos de pessoas, menos gente trabalhando, mas com estruturas mais complexas, e políticas para incentivar a inovação. Se isso aqui acontecer, como é uma possibilidade, como é que a tua empresa vai reagir? Como que a tua empresa vai funcionar? Como você, como empreendedor ou possível empreendedor, vai se comportar? É preciso se preparar de alguma forma, e a capacitação, como é o que a gente está fazendo agora, é uma dessas preparações, né? Por outro lado, vamos pensar se acontecer o cenário azul. Fusões de grandes corporações, ou seja, quem já é grande ficando maior ainda e dificultando um pouco a vida dos pequenos empregados, ou pequenos empregados, não, dos pequenos negócios, tá? Monitoramento de performance de profissionais, então as pessoas sendo cada vez mais acompanhadas, avaliadas, tendo seu desempenho mensurado, avaliado. Pressão por resultados ou por grandes resultados, então é a competitividade se acelerando, ficando cada vez mais difícil, né, lidar com os concorrentes, e talentos muito bem recompensados, ou seja, as pessoas que são capacitadas, que fazem a diferença, tanto na empresa como nas suas próprias vidas, elas têm a tendência de serem melhor pagas, mais bem remuneradas. E a sua empresa precisa estar preparada para isso. Se ela quiser um bom vendedor, um bom contador, ela vai ter que fazer o desempenho dessas pessoas ser recompensado de alguma forma, incluindo benefícios financeiros e não financeiros também, tá certo? Então, também precisa se preparar. Se acontecer o cenário verde, né? O que está por trás disso? Uma busca maior por sustentabilidade e responsabilidade social, uma estratégia baseada em valores e propósitos, entra muito em pauta, ou mais em pauta ainda, a questão da diversidade, uma jornada de trabalho flexível e a questão do controle de custos. Como que a tua empresa está preparada para isso? Se esse cenário verde aqui ocorrer, como é que você hoje se comportaria? E, por fim, no cenário amarelo, a criação coletiva e colaborativa, né, de pessoas e de empresas pequenas competindo com empresas grandes, oferecendo pacotes de valor distintos, diferenciados, cobrança por ética e transparência. Fica complicado até eu dizer assim para você, mas sua empresa está preparada para isso. Né? Mas eu tenho que estar preparado para tudo? Olha, o exemplo da Covid-19 é o mais clássico que eu poderia te trazer agora. Quem estava esperando por essa pandemia? Quem estava esperando por uma doença que matou muita gente, mata muita gente, deixa muitas pessoas sofrendo nos hospitais, reduziu o nosso desenvolvimento econômico? Ninguém estava esperando, nenhum país do mundo estava esperando por isso. Tanto que todos foram pegos de surpresa. Então não é só o empreendedor brasileiro que está sofrendo, não. Todos os empreendedores no mundo estão sofrendo. E aí você diz, você precisa se preparar para isso? Acho que não precisa nem responder, né? Então, pensar em cenários é pensar em como que eu estou preparado para enfrentar as adversidades ou os desafios que são colocados pelo mundo que vai